Olá, estamos de volta com Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, também à noite das 7h30 às 8h30 da noite, nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo, também na internet rtv.net.br e ainda na nossa live no Facebook. Você pode também nos acompanhar nas redes sociais, pode deixar seu recado, fazer seu pedido de pauta aqui pra gente, dizer aquilo que você gostaria de assistir no Tudo a Ver nas nossas redes sociais, ou na minha, né, ou então na da RTV por aqui também. A gente está no ar no oferecimento de Móveis Correia Bac, que todas as semanas traz uma dica bem legal aqui pra gente sobre arquitetura, design de interiores, decoração, também o curso de moda do Senac está com a gente todas as semanas com dicas sobre o universo da moda e também sobre o curso. Também Estúdio de Beleza Tati Amandio de Sara, o WhatsApp aparece aí na sua tela, tem as redes sociais também e ainda mais de Sara que me veste no dia de hoje. Mas a gente vai continuar falando sobre saúde por aqui. Eu recebo o Dr. Sérgio Koloshva, ele que é médico fisiatra, fala isso também, trabalha com acupuntura já, e a gente vai conversar um pouquinho. Dr. Sérgio, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia aos telespectadores. Acertei o sobrenome? Acertou, é um pouco difícil, mas acertou. Legal, doutor. A gente sempre que fala sobre saúde, é importante a gente falar sobre saúde, para a gente trazer um pouquinho mais de conscientização, para a gente poder se cuidar um pouquinho mais, porque às vezes a gente acaba sendo muito negligente com a saúde mesmo, né? Se preocupa às vezes com o do lado de fora, mas com o lado de dentro às vezes a gente é negligente, né? Com certeza. E quando o problema aparece, aí às vezes já é tarde para resolver, né? Aí já é às vezes o caso de uma cirurgia, de usar um medicamento muito forte, que acaba tendo muito efeito colateral. Então, realmente, a preocupação com saúde deve começar o quanto antes, né? Pois é, e às vezes é algo muito simples que a gente deixa de fazer e depois vai virar um problemão mesmo. Uma bola de neve, exatamente. A gente começa a ver isso com os problemas psicológicos, né? Ansiedade. As pessoas vão deixando muito antes de procurar uma ajuda, procurar um tratamento, a ansiedade, a depressão, a tristeza, e quando vê, aí se tornou um caso muito grave. A mesma coisa acontece com as dores, né? Então, a pessoa começa com uma dorzinha pequena, vai levando, toma um anti-inflamatório, toma um analgésico, quando vê o caso é cirúrgico. E aí já é muito tarde, e aí aquilo pode virar uma coisa crônica, né? Até porque essa questão da dor, é muito ruim sentir dor, seja o tipo de dor que ela for, né? Mas às vezes as pessoas parecem que se acostumam, né, doutor? Eu tenho uma dor nas costas a vida inteira, eu tenho uma dor no pé, desde que eu era adolescente. E a gente vai acostumando, pensando que aquela dor faz parte e deu, né? Exatamente. E aí acontece um fenômeno bem comum, assim, na minha área, que a gente vê bastante, quem trabalha com dor, né? Que é a sensibilização. Então, aquela dor que vai todo dia estar ali nas tuas costas, no teu braço, ela vai sensibilizando. O teu sistema nervoso que percebe a dor vai ficando mais sensível àquela dor. Então, aquela dorzinha que era uma dorzinha pequena, vai cada vez aumentando. A tua percepção da dor vai aumentando. E aí vira um caso realmente de dor crônica de difícil tratamento, às vezes, né? E às vezes as dores, elas são inerentes de profissões também, o que é muito difícil, né? A pessoa, uma cabeleireira, por exemplo, que está nos assistindo, tem dor no braço, dor no ombro, e eu não posso parar, e aí vai adiando aquela ida ao médico, aquele exame. Como aqui em Criciúma, a gente trabalha, a população trabalha muito com malharias, né? Então, é muito comum a gente ver costureira com asites, tendinite, bursite, dor nas costas, por causa que como faz o esforço repetitivo várias e várias vezes por dia, durante 24 horas, 8 horas por dia, 7 dias por semana, tira fériasinhas, dá uma descansada, e daqui a pouco aquele esforço repetitivo começa a incomodar, começa a causar uma lesão no músculo, ou no tendão, ou numa articulação. E aí quando o paciente chega para consultar, às vezes o médico não tem muito o que fazer, a não ser dizer assim, pare de trabalhar. Ou sai dessa área. Aí fica numa sinuca, o paciente fica numa sinuca de bico. Como é que eu vou parar de trabalhar, né? Eu não consigo trabalhar direito porque tenho dor. Também não consigo parar de trabalhar porque eu preciso desse sustento, né? Então, eu vou falar, a primeira vez que o paciente chega no consultório, já tem o mínimo sinal de uma lesão por esforço repetitivo, eu já começo a orientar ele, olha, peraí, vamos fazer alguma coisa para pelo menos não piorar essa dor. Vamos fazer uma atividade física, vamos fazer a própria acupuntura, vamos tentar, quem sabe, se está vendo que aquela atividade está causando muita lesão, quem sabe não procurar uma outra atividade para a pessoa fazer.
um outro serviço, um outro trabalho. Claro que é uma situação muito delicada, mas é por aí, né? Hoje, na tua especialidade, doutor, tu trabalha muito relacionado com essa questão de dores? Sim, sim, sim. É isso o teu dia a dia lá no consultório. Vamos dizer assim. O médico fisiatra, pela nossa formação, é o médico da reabilitação. Seja da reabilitação do grande capacitado, que é uma sequela de um AVC, um amputado, um tetraplégico, ou uma criança que nasceu com uma má formação. Então, o médico fisiatra é o médico que coordenaria a reabilitação desse paciente, independente da idade dele. Porém, o fisiatra também é habilitado, e esse é o nosso dia a dia, de tratar o pequeno incapacitado, que é aquele paciente que a gente estava conversando agora, a mulher lá, a senhora que trabalha numa confecção, que tem uma tendinite que está incapacitando ela para trabalhar. Então, o grande capacitado e o pequeno incapacitado. Então, e na minha área que eu gosto mais de trabalhar, que eu atuo mais, é o pequeno incapacitado, é as ites, né? Tendinite, bursite, síndrome do túnel do carpo, uma lombalgia, uma dor no quadril, uma dor na coxa. Né? Dá para tratar essas ites assim no começo, né, do pequeno incapacitado, de ele continuar às vezes com a atividade dele, de ele não sofrer mais com aquela dor, ou geralmente isso não vai acontecer mais, doutor? Vai amenizar, mas aquela pessoa vai ter que procurar uma outra atividade, vai ter que continuar aquele tratamento para sempre, porque já criou uma lesão, já criou um problema ali. Isso é bem relativo. Se, por exemplo, a gente detecta que o paciente tem uma lesão num quadro inicial, vamos supor ali uma dor no ombro, tá? Ele fez uma tendinite leve, é a primeira vez que aconteceu. Bom, muitas vezes com uma fisioterapia, com acupuntura, com agulhamento seco, a gente consegue tirar a dor e ao mesmo tempo a gente já orienta o paciente. Olha, vai fazer uma atividade física, vai reforçar essa musculatura, vai fazer alongamento, cuida na postura do teu trabalho, conversa às vezes com o teu encarregado sobre talvez trocar de área ou fazer um rodízio com outro colega. Então quando a gente detecta no começo, sim, tem bastante chance. O problema é que, como a gente estava conversando no início, que vai se deixando, toma um analgésico, toma um anti-inflamatório, vai no posto de saúde, toma uma injeção, automedica, né? Faz um raio-x aqui, faz exame de imagem, aquela coisa. Só que isso, quando vê, já passou 5 anos e a pessoa quando vê, já não dói mais. Aquela dorzinha que era só no ombro já é agora na cervical também. Aquela dorzinha de cervical já é uma dor de cabeça que não passa. E vai indo. Daqui a pouco a pessoa virou uma fibromialgico e tem uma fibromialgia e aí outro problema, né, para se resolver. Você falou da questão da atividade física e a gente tem muito isso assim, comecei com uma dor aqui, eu vou parar de fazer atividade física se eu faço, e às vezes a pessoa assim, eu agora mesmo que eu não posso ir para uma academia, porque agora eu tô com dor. E me aconteceu algo bem engraçado esses dias, que eu comecei com dor no joelho, fui no ortopedista e tal, e eu pensei, ele vai mandar eu parar de fazer academia, já estava louca para correr, né? Aí ele me deu vários exercícios para fazer na academia. É por aí. E isso me chamou bem a atenção, eu cheguei na academia, e o educador físico lá riu, porque já sabia que eu queria correr e tal, mas é uma questão assim que hoje também a medicina ela já está, né, com vários profissionais juntos, já sabe que tem que ser de várias formas, cuidando de vários locais, e a gente precisa aprender um pouquinho mais isso, né, doutor? Não tem que correr ou deixar de fazer uma atividade física porque eu estou com dor, às vezes aquela atividade vai me ajudar, Exatamente, né? É isso aí. Esse é o objetivo da fisiatria, da reabilitação. Eu vou te dizer, na medicina um pouco mais antiga, vamos dizer assim, uns 30 anos atrás, o paciente com dor, para tudo, imobiliza aquele braço, bota o cara numa tipóia, não faz mais nada, fica quietinho lá, não se mexe até passar a dor, tomando remédio. E começou a perceber que, o paciente está ficando com mais dor quando faz isso, né? Então, fica sem imobilizar aquela articulação, fica sem trabalhar aquele músculo, literalmente atrofia, né? Então, aí quando a pessoa vai inventar de mexer o braço de novo, aí tá pior ainda. Então, isso que o teu ortopedista fez contigo, é isso aí mesmo. Faz uma avaliação médica, vê se não tem uma lesão grave, nenhuma lesão estrutural, faz um exame de imagem. Bom, não tem nada grave, é um problema muscular ou miofacial, que a gente chama. Peraí, vamos lá, vamos adaptar algumas atividades, mas não para. Faz o reforço daquela musculatura envolvida na articulação.
Muitas vezes a dor nem é articular, a dor é muscular, e aí é alongamento, fisioterapia, o agulhamento seco, a acupuntura, né? Pois é, e às vezes a gente também erra nessa questão, voltando lá no começo da conversa, que demora muito para ir, né? A gente ouve às vezes, eu não vou no médico porque quem procura acha doença. E quanto mais cedo a gente for, não, fez exames, não tem nada, então vai tratar dessa forma, ótimo, né? Fiz exame, identifiquei um problema, vou tratar, ótimo. A gente tem que saber o que está acontecendo com o nosso corpo, né? Exatamente. O fato da gente ficar procurando, não é que é procurar a doença, né? Na verdade é se cuidar. Nem sempre tudo vai ser fazer um exame ou fazer um raio-x. Às vezes só uma boa conversa com um clínico, com o teu médico de confiança já pode ajudar bastante coisa. Claro, existem alguns protocolos, assim, não falando da minha área de dor, mas check-up que a gente chama, né? Não é obrigatório todo mundo fazer check-up. Às vezes uma boa conversa com um clínico orienta, olha, o que o senhor está comendo? O que você come? Você faz atividade física? Não faz? Às vezes isso vale mais a pena do que ficar fazendo um monte de exame e se preocupando só com o exame. Então, por aí. Doutor, lá no consultório você recebe pacientes jovens, pacientes mais velhos? Tem um público específico, assim, que é aquele público que chega com dor para ti todos os dias? Ou a dor está para todo mundo já? A dor para todo mundo. No meu dia a dia, eu recebo pacientes adolescentes que estão fazendo uma atividade física, sentiram alguma dor. Até paciente muito idoso, 90 anos. Então, claro que a faixa etária mais comum seria lá dos 50 anos para frente, 50 aos 70 anos, né? Que é quando a musculatura começa a ficar mais frágil, as articulações já não funcionam tão bem, então aquela dor que já tem 20 anos começa a ficar mais importante. Mas é comum receber pacientes de toda a idade, né? O mais comum, pacientes idosos, mas recebo pacientes jovens. Uma coisa muito frequente, um paciente muito frequente são mulheres jovens que têm uma tensão no trabalho, estresse diário, tem que cuidar da casa, cuidar do filho, enfim. E aí começa a ter muita dor na cervical, dor no pescoço, cefaleia tensional, né, que é uma cefaleia muito relacionada com tensão, tanto emocional quanto física, né? E são pacientes jovens, 25, 30 anos. Esse paciente mais jovem chega no momento que ele recebe alta, às vezes porque é uma tensão, ou ele vai ficar ali contigo fazendo tratamento para sempre, doutor? Não. O objetivo é liberar o paciente. Melhorou, vai embora para casa e fazer atividade física, alongamento, mudar os hábitos de vida. É claro que existem pacientes que vão ficar mais tempo no meu consultório, fazendo acupuntura, né? Então, eu costumo dizer que a acupuntura não tem um período de alta, né? A gente dá mais ou menos 10 sessões, que é um tratamento médio, mas tem pacientes que vão fazer 20 sessões. E tem pacientes que não querem sair mais, porque sentem tão bem quando fazem, que querem lá, sei lá, a cada 15 dias, uma vez por mês. Mas tem pacientes que com 5 sessões já estão muito bem, não tem por que ficar prolongando, né? Faz 5 sessões, está bem, atividade física, vai para casa, cuidados, é isso aí. Essa questão da dor relacionada à acupuntura, dá para tratar vários tipos de dores com acupuntura? Tratas várias diferenças, assim, né? Estou com problema no joelho, estou com problema na cervical. Sim, a acupuntura já é comprovadamente um tratamento eficaz para dor crônica. Então, na minha área, eu gosto de tratar muito dor muscular, dor miofacial com acupuntura. Então, a dor miofacial pode aparecer em qualquer lugar que a gente tem um músculo no corpo. Desde o dedão do pé até a cabeça, né? Então, eu trato muito joelho, cotovelo, punho. Muitas vezes, aquele caso não é cirúrgico. O paciente já fez fisioterapia, já fez 20, 40 sessões de fisioterapia. Não que a fisioterapia não seja boa, mas às vezes, muitas vezes não é o tratamento adequado para aquela patologia. Então, no meu consultório é muito comum receber pacientes que já foram em diversos especialistas, diversos colegas, várias sessões de fisioterapia, várias tentativas e quando não tem mais o que fazer, vai para a acupuntura, né? Então, eu costumo tratar bastante isso que você falou. Desde o dedão do pé até a cervical.
E acho que depois que a pessoa vai, faz um tratamento e se vê, né, com alívio daquela dor, isso faz muita diferença no contexto geral da vida dela, né? No trabalho, em casa, para a qualidade de vida, né? Muito. Eu costumo lembrar de uma paciente que eu atendi quando eu fazia minha especialização em Porto Alegre. A gente fez, acho que 10 ou 12 sessões na paciente. Ela era cabeleireira. E as primeiras sessões que a gente deu até vontade de bater uma foto dela, né? Nas primeiras sessões ela já tinha anos com dor, né? Cabeleireira. E chegou com uma cara triste, sem maquiagem, uma roupa velha, quase que era um pijama que ela estava usando. E conforme foi fazendo sessões, ela melhorou, ela nos relatou, né, que melhorou o relacionamento com o marido, porque já estava sentindo melhor, conseguia dormir melhor, tinha uma relação estava mais alegre em casa. Ela voltou à atividade do dia a dia dela, que era cortar cabelo. Nas últimas sessões, ela já chegou com um salto alto, dizendo para nós, olha, fazia mais de 10 anos que eu não conseguia botar um salto, porque eu tinha muita dor no pé, maquiada, arrumada, nos agradecendo. Então, isso é uma coisa que a gente vê bastante, mas eu lembro que essa paciente nos marcou bastante, porque o quadro dela em 2 meses mudou tanto. Mas isso é uma coisa bem comum que eu vejo, de pacientes melhorarem bastante, não só retirar a dor, mas melhorar a qualidade de vida, né? Porque isso mexe muito, né, com a questão psicológica da pessoa, às vezes trabalhou a vida inteira com aquilo, agora está ali, às vezes ela ainda está trabalhando, mas está pensando, eu gostava tanto de fazer isso, eu gosto de ser cabeleireiro, vou ter que parar isso. Exato. Isso vai minando, né, a mente daquela pessoa, vai ficando triste, vai ficando para baixo, e a dor em si já dói muito, já é muito ruim, né? Claro, eu vou dar um exemplo da cefaleia tensional, né? Que é aquela dor de cabeça em peso, que a gente tem em toda a cabeça, é uma dor quase contínua, está muito associada ao abuso analgésico, né? Bom, aquela começa uma dorzinha, um dia sim, um dia não, daqui a pouco está virando todo dia. A pessoa já não consegue dormir direito. Você pergunta para ela, você pergunta para o paciente, está dormindo? Não, doutor, eu durmo 3 horas, acordo com dor. Meu marido, minha família já está falando que é só frescura. Já fui em tal médico, já fui em tal lugar, eu vou no pronto-socorro, só me fazem uma injeção. Bom, imagina, experimenta todo mundo fazer um teste e ficar uma semana sem dormir com dor no pescoço. Como é que a gente fica o nosso humor? A gente fica muito irritado, bravo, nossa relação com os amigos já fica diferente, nossa relação no trabalho já fica diferente. Então, a vida vai desmoronando. Eu já vi, é muito comum receber no consultório, eu gosto de tratar dor, as pessoas com a vida desmoronada. Eu só penso nisso, doutor, eu só tomo remédio o dia inteiro, não sei mais o que fazer. E quando a gente consegue dar um pouquinho de ajuda, aquilo já faz tanta diferença. Faz tanta diferença. Isso é bem gratificante, né? Trabalhar com dor é isso. É um pouco às vezes é um pouco chato para nós médicos, em geral, tratador, ver aquele paciente sempre reclamando, mas quando a gente consegue dar um pouquinho de melhora, aquilo é tão gratificante, né? Verdade, né? E agora você falando, eu fiquei pensando, como a gente, né, enquanto às vezes familiar, enquanto amigo, tem que perguntar para as pessoas que não estão bem, porque é muito ser humano assim, o doutor chegou aqui de mau humor, nossa, meu Deus, não quero mais falar com ele é um mal-humorado. E eu não sei às vezes o que está acontecendo, às vezes dentro da nossa casa, às vezes um amigo, um colega de trabalho, a pessoa era sempre bem, agora está sempre mal-humorada. Não custa, às vezes, a gente dizer, fulano, o que está acontecendo? Né? Já procurou um médico? Por que tu não vai? Exato. Às vezes a pessoa precisa disso também, né? Desse incentivo, dessa ajuda, dizer, não, vai no médico, vai lá ver o que está acontecendo. E aí que vai uma boa relação médico-paciente, né? Aí é aí que aparece. Quando você conversa com o paciente, você tem paciência, você tenta, a gente chama de empatia isso, né? Você tenta se colocar na pele, se coloca no lugar da outra pessoa. Em vez de se você focar lá olhando de fora, né, que às vezes olhar de fora é muito fácil, né? Essa pessoa está se fazendo, isso aí é frescura, essa dor aí que ele tem aí não é nada, eu já tive dor pior e não reclamei. Mas tenta se botar no lugar dela, por que ela está indo te procurar, né? Por que ela está de mau humor, por que ela está chateada com aquela dor, ela só fala nisso, será que não está realmente doendo? Será que ela realmente não precisa de ajuda? É por aí.
Essa especialidade, né, da fisiatria, ela é coisa nova, doutora? A gente que não costuma ouvir muito, né, esse médico, esse nome para o médico, porque a gente tem, claro, né, outras alternativas também, outros profissionais que tratam de dor, às vezes a dor no joelho, às vezes a dor no pescoço. Sim. A fisiatria, perto das outras especialidades, é uma especialidade nova, apesar de já ter, nos Estados Unidos, há mais de 70 anos. A fisiatria surgiu na época nos Estados Unidos, na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, para tratar os feridos e os sequelados de guerra que voltavam da Europa, né? Então, o que fazer com aqueles pacientes que não eram cirúrgicos, que não tinham mais o que fazer, um amputado, ou um cara que ficou numa cadeira de rodas? Então, aí se criou a figura do médico que trabalhava com isso. Então, era o médico fisiatra. O médico fisiatra prescrevia, fazia, cuidava, abraçava aquele paciente. Quando não era mais um caso de ortopedista, um neurologista, um neurocirurgião, o fisiatra era o dono daquele paciente. E ali ia aplicando técnicas, uso de órteses, uso de medicações específicas, tudo para melhorar a qualidade de vida daquele paciente incapacitado e tentando fazer aquele paciente recuperar o máximo de função possível. Então, como eu falei, foi uma especialidade que surgiu em decorrência da guerra, uma coisa nova, né? No Brasil deve ter também, acho que quase 60 anos já a especialidade, os primeiros especialistas já têm quase 60 anos. E é isso, então o trabalho é reabilitação, o nome da especialidade em si é Medicina Física e Reabilitação. É uma especialidade dentro da medicina, isso, doutor? É como a cardiologia, como a reumatologia, como o neurologista, é uma especialidade. E a questão de você trabalhar com acupuntura é uma outra especialidade dentro da medicina, dentro da tua área também? Isso, eu tenho duas especialidades. Eu sou médico acupunturiatra, que é o médico especialista em acupuntura, e médico fisiatra. Aí você juntou as duas coisas para fazer o tratamento da dor. É muito comum o fisiatra se utilizar da acupuntura no dia a dia. Porque o paciente com uma sequela neurológica, uma sequela ortopédica, sempre vai ter dor, né? Ou quase sempre vai ter dor. E a acupuntura, como a gente conversou, é uma ótima ferramenta para tratar dor. Então, por isso que o fisiatra está sempre ligado com a acupuntura, quase sempre ligado com a acupuntura. Quase andam juntas as duas especialidades. Às vezes aquela dor não vai terminar, não vai acabar, a pessoa não vai deixar de sentir, mas sempre dá para amenizar, doutor? Aí é uma questão muito individual. Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Alguns pacientes melhoram muito com a acupuntura, muito mesmo. Alguns pacientes melhoram 50% da dor e uma minoria não melhora nada. Aí a gente vai tentar outras coisas, outras técnicas, né? Até com medicação ou uma infiltração de uma medicação, toxina botulínica, enfim. Mas a acupuntura em si, sozinha, ela consegue melhorar bastante coisa, não para todos os pacientes, mas para uma grande maioria, sim. Mas se não for com a acupuntura, alguma coisa para ajudar aquela pessoa que está nos assistindo, que está com dor, dá para fazer? Sim, sim. Nem que seja uma boa conversa. E eu vou te dizer que isso, às vezes, resolve metade dos problemas. Só de ter alguém que escute a dor dela, que entenda o que o paciente está passando, que o paciente está sofrendo. E pequenas mudanças no hábito de vida, nas atividades do dia a dia, às vezes, eu costumo dizer que, eu agora atendi uma paciente que ela estava com uma dor no ombro e aquela dor já estava se perpetuando e tal, e ela usava uma muletinha, uma bengalinha. Aí ela entrou no meu consultório com a bengala toda torta, né? Foi só ajustar a altura da bengala para a altura correta, né? E a paciente, doutor, estou bem melhor já. Nossa, eu não sabia que era isso, eu estava andando toda torta por causa da altura da minha bengala, nunca ninguém me falou isso. Entendeu? Eu não precisei dar remédio nenhum, não precisei fazer acupuntura, não precisei fazer agulhamento, não precisei fazer nada, foi só ajustar a altura da bengala. Depois a gente medicou ela e tal, e ficou muito bem. Parece história que a gente ouve por aí, né, doutor? Então esse é o papel do fisiatra. O fisiatra atende o paciente como um todo. Ele abraça o paciente em todo o aspecto de qualidade de vida dele.
é uma área muito ampla da medicina. Então, a gente atende pacientes da neurologia, da neurocirurgia, da ortopedia, da pediatria, da reumatologia. Não que a gente vai começar a invadir as outras especialidades, não é esse o objetivo. A gente só reabilita algumas coisas, como foi o caso dessa paciente com a bengala. Legal. Doutor, prazer te receber aqui, parabéns pelo teu trabalho. Já fica o convite para que você volte mais vezes, né? Porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo, alguma dorzinha aqui ou ali tem, e eu acho que é muito importante essa conversa mesmo, né? Que surpresa tanto, de a gente poder conversar aqui e trazer um pouquinho mais de ideias, às vezes de consciência para quem está nos assistindo. Eu que agradeço e fico à disposição quando precisarem. Tá certo. Esse é o Dr. Sérgio Colostiva conversando com a gente. Ele que é médico fisiatra e está falando sobre tratamento de dor. A gente vai encerrando mais uma edição do Tudo a Ver. Obrigada a você pela audiência e pela companhia. Siga acompanhando a nossa programação aqui na RTV. Um abraço e até mais.